Você já passou por provas duras por ser fiel a Deus? Você está passando agora por algum momento difícil porque você foi fiel a Deus e está sofrendo consequências? Veja, você não é a primeira pessoa que passa por isso, mas a Bíblia tem uma mensagem poderosíssima para que você resista a esse momento e seja vitorioso, vitoriosa. Não sai daí porque está começando o seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, estamos no ar com o seu programa Adoração, esse momento que a gente vai abrir a Palavra de Deus para estudar a Bíblia e para descobrir o que Deus tem para falar para nós. E veja, é exatamente assim que a gente descobre a vontade de Deus, abrindo a Bíblia e vendo o que a Bíblia fala para nós. Não é a opinião do outro, não é o que eu sinto, é o que a Bíblia diz, né? E para ajudar você a ter um estudo bíblico sistemático, um estudo bíblico organizado, a Novo Tempo, a Escola Bíblica da Novo Tempo, preparou este guia de estudos, é a revista Esperança Eu Creio. Aqui você vai encontrar diversos capítulos que vão ajudar você a conhecer mais a Palavra de Deus. São 15 capítulos, veja, 15 temas bíblicos diferentes para que você possa conhecer mais sobre o novo céu e a nova terra, a volta de Jesus, a lei de Deus, a justificação pela fé. Tudo isso você vai encontrar nesse material, um material muito bonito, muito bem diagramado, colorido, tá? Você não consegue ver daí, né? Mas ó, a revista é colorida, tem lugar para você anotar dentro da revista, para você copiar, para você ler o texto bíblico, tem a explicação do texto bíblico. E se você já se empolgou com esse material e está me perguntando assim, pastor, como é que eu faço para ter esse material? Você só precisa pedir. Nós vamos enviar para você, pelos correios, pago pelos Anjos da Esperança, você não vai precisar pagar nada, nós vamos enviar para a sua casa, agora você tem que pedir, né? Você pode mandar agora um WhatsApp para a gente, o número é 12982444449. Esse é o nosso número do WhatsApp, 12982444449. Nesse número você vai escrever, ó, quero a revista Eu Creio, quero o estudo bíblico Eu Creio. Nós vamos entender o que você escrever lá. E aí nós vamos te ajudar a fazer o teu cadastro para que você possa receber esse guia de estudos. Você também pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. Tá? novotempo.com/escola bíblica. Nesse site você vai encontrar todos os estudos bíblicos da Novo Tempo, inclusive esse aqui, clica nele, aí você vai abrir um formulário, você preenche seus dados, pode colocar seus dados com tranquilidade, aqui nós respeitamos a Lei Geral de Proteção de Dados, então eles estão guardadinhos aqui. Ou você pode também ligar para o nosso call center, o número é 0 operadora 12 2127 3030. Dessas três formas, você pode pedir o seu guia de estudos e ele vai para a sua casa sem custo algum. Muito bem, agora nós vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje e eu quero orar com você para que a gente possa pedir o Espírito Santo para iluminar a nossa mente. Senhor Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra mais uma vez aqui na Novo Tempo e nós queremos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Nós queremos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua Palavra e nos ajude a aplicar a Sua Palavra para a nossa vida e para que possamos viver, Senhor Deus, essa Palavra. Deus, nós não merecemos sermos iluminados pelo Espírito, mas pela Tua graça pedimos isso e que ao abrir a Tua Palavra agora, ouçamos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia aí em Daniel capítulo 3, porque hoje eu quero contar para você a história de 3 jovens fiéis a Deus. Como eu falei no começo, talvez você esteja passando por problemas sérios, porque está sendo fiel a Deus. Uma vez, numa conversa pastoral, alguém me disse assim, pastor, parece que depois que eu me tornei uma cristã, era uma mulher que estava falando,
depois que eu me tornei cristã, parece que vieram mais problemas, parece que as dificuldades aumentaram, parece que eu estou sendo mais perseguida. E eu disse para aquela senhora, olha, é assim mesmo, sabe por quê? Porque quando você se posiciona de um lado numa guerra, você passa a fazer parte daquela guerra. E os soldados que estão na linha de frente são os soldados que geralmente são mais atingidos. Agora veja, quando você disse que é cristão, você se posicionou ao lado do general Jesus Cristo. E a sua vitória já está garantida. Mas há um inimigo que fica tentando nos desanimar da fé. E muitas vezes as provações, as dificuldades que nós enfrentamos são artimanhas do inimigo tentando nos desanimar da fé. E pense comigo, se você desanima da fé por causa das provações, o diabo venceu. Já parou para pensar nisso? Se você passa pelas provas sem desanimar, o diabo perdeu. Mas se você passa pelas provas e desanima da fé, o diabo ganhou. E a gente não pode deixar com que o diabo ganhe nas batalhas da nossa vida, não é? Por isso que eu quero relembrar com você a história de Daniel, capítulo 3. No versículo 1 diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Veja, aqui na minha Bíblia já foi feita a transformação das medidas, né? Mas lá no original fala de 60 côvados de altura por 6 de largura. E esses números do original são muito importantes, a gente vai já ver por quê. Mas em metros ela tinha mais ou menos 30 metros de altura por mais ou menos 3 metros de largura. Mas vamos continuar a leitura aqui. Ainda no versículo 1, diz que o Nabucodonosor ergueu-a na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. O que estava acontecendo ali? Vamos entender. Deixa a tua Bíblia marcada aí, a gente vai ler um pouco mais, mas vamos entender. No capítulo 2, se você ler o capítulo 2, você vai ver que Nabucodonosor, o mesmo rei aqui, teve um sonho. E no sonho ele sonhou com uma estátua. E a estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de barro de ferro. E no sonho ele viu uma pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos humanas, que atingia os pés da estátua, destruía a estátua e dominava o mundo. Esse foi o sonho do capítulo 2. E aí, na interpretação do sonho do capítulo 2, Daniel disse para Nabucodonosor que ele, o Império Babilônico, era a cabeça de ouro. Mas depois essa cabeça passaria, porque viriam os peitos e braços de prata, ou seja, seria outro reino. Aqui no capítulo 3, Nabucodonosor, usado pelo inimigo de Deus, está dando um recado para toda a humanidade, está dando um recado para o próprio Deus verdadeiro. Ele está dizendo assim, não vai ter apenas cabeça de ouro, vai ser a estátua toda de ouro. E a Bíblia diz que ele fez uma imagem, né, algo semelhante àquela do sonho, mas não tinha peitos e braços de prata, quadris de bronze, era toda de ouro. O recado de Nabucodonosor era o seguinte, o meu reino não vai passar. E veja que ele estava desafiando o próprio Deus, porque Deus no sonho tinha dito, o seu reino vai passar. Mas ele constrói uma estátua toda de ouro para dizer, não, o meu reino vai ser eterno. E as medidas da estátua também dizem alguma coisa para a gente, porque a estátua foi feita com 60 côvados de altura por 6 de largura. E veja, quanto é que dá 60 vezes 6? Você já fez essa conta? 360, não é? E veja, na mística babilônica, né, na cultura babilônica, o número 360, que significa ali todos os graus da circunferência, representava a totalidade dos deuses. Então, as medidas da estátua não estão ali por acaso, mas elas apontavam para
a totalidade dos deuses babilônicos, como se todos os deuses babilônicos estivessem representados ali naquela estátua. Só que tem mais. O número 6 na Bíblia, na cultura babilônica e na Bíblia, é um número que aponta para homens. Você lembra lá do número 666 em Apocalipse? Lá diz que é um número de homem. Ou seja, quando Nabucodonosor fez uma estátua com 60 côvados de altura e 6 de largura, ele estava dizendo, essa estátua representa todos os deuses da Babilônia. Mas essa estátua está dizendo que eu, o homem Nabucodonosor, eu sou aquele que está acima de todos. Porque a estátua apontava para os homens. Percebe como existia muito mais do que uma simples estátua erguida na Campina de Dura? Ali tinha uma afronta contra o Deus de Israel. Existia uma afronta contra o Deus que revelou para Nabucodonosor a história da humanidade no capítulo 2. Agora tem um detalhe que a gente não pode deixar passar. No capítulo 2 tinha uma estátua e tinha uma pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos humanas, lembra? Mas no capítulo 3, na contrafação, tem uma estátua. A estátua tem cabeça, tem peitos e braços, tem quadris e ventre, tem pernas e tem pés. Mas está faltando uma coisa no capítulo 3, não está? Está faltando a pedra. No capítulo 3, nem de ouro tem uma pedra. Porque o recado é muito claro aqui. E esse é um recado não só de Nabucodonosor, mas daquele que estava manipulando Nabucodonosor, que era o próprio Satanás. Porque Satanás sempre quis tirar Jesus da história. Lá no céu, quando Lúcifer se torna Satanás, ele se torna Satanás exatamente porque ele queria o lugar de Jesus, o lugar de Deus. É só você olhar Isaías 14 e Ezequiel 28. E aqui, quando Satanás vai influenciar Nabucodonosor para fazer a contrafação do sonho do capítulo 2, nem de ouro ele coloca uma pedra, porque a pedra representava o reino de Deus, a pedra representava a volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus em todo o planeta. Nem de ouro tem uma pedra. Por quê? Porque Satanás quer tirar Jesus da vida das pessoas. E eu quero te falar uma coisa aqui baseado nesse ponto da história. Satanás não está interessado em tirar você da igreja. Escuta bem o que eu vou te dizer. Satanás não está interessado em tirar você da igreja. Se ele tirar você de Jesus, para ele já é suficiente. Você consegue entender isso? Se Satanás afastar você de Jesus, você pode até ficar na igreja, mas estará completamente perdido. Porque placa de igreja não salva ninguém, é Jesus quem salva. E se Satanás conseguir tirar você do relacionamento com Jesus, acabar com o seu relacionamento com Jesus, ele atingiu o alvo dele. Lá na Campina de Dura, na Babilônia, ele tira Jesus da jogada, ou tenta tirar Jesus da jogada. E guarde essa informação. E aí o que acontecia? Depois que a estátua estava lá em pé, todos os líderes foram convidados, com exceção de um líder. Quem não foi convidado? Daniel, né? Daniel não aparece aqui. A gente não sabe onde Daniel estava, mas provavelmente Nabucodonosor não queria explicar para Daniel por que a imagem do capítulo 3 é diferente da estátua do capítulo 2. Afinal de contas, tinha sido Daniel que tinha explicado para ele o significado do sonho, né? E tinha mostrado o sonho. Então, provavelmente, Nabucodonosor não queria ter esse trabalho de explicar para Daniel e deve ter mandado Daniel para uma missão muito longe. A verdade é que Daniel não estava ali. E como é que a gente tem certeza que Daniel não estava ali? É porque se Daniel estivesse ali, na hora que todos se ajoelharam para adorar a imagem, não teriam ficado apenas 3 em pé. Teriam ficado 4 em pé. Se Daniel estivesse ali, Daniel teria ficado em pé também. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Então Daniel não estava ali. Mas o rei Nabucodonosor convidou aqueles 3 amigos de Daniel, Misael,
Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram seus nomes babilônicos. E eles foram convidados para aquela festa pagã, e existia uma ordem. E eu vou ler a ordem com você aqui no versículo 4, que diz assim: Então o arauto proclamou em alta voz, estou lendo Daniel 3, 4. Esta é a ordem que é dada para vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas devem prostrar-se em terra e adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Você entendeu a ordem aqui? A ordem era o seguinte: vai tocar uma música, quando a música tocar, todos devem se prostrar. E se prostrar para fazer o quê? O texto diz, né? Para adorar aquela imagem. E de maneira indireta, adorar o próprio Nabucodonosor, já que aquela imagem apontava para Nabucodonosor. Agora se estabeleceu um problema, porque aqueles 3 jovens que deveriam ter aqui entre 20 e 30 anos de idade, bem jovens, eles tinham que tomar uma decisão, porque a lei dizia: quem não se prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, ou adoraria aquela imagem, ou morreria. A música tocou, e agora era hora de se decidir. E eles poderiam ter racionalizado aquela situação. Pense comigo. Eles poderiam dizer assim: olha, nós vamos nos ajoelhar, mas em vez de adorar a imagem, na nossa cabeça nós adoraremos o Deus dos céus. Aí nós não seremos jogados na fornalha de fogo ardente, mas não adoraremos a imagem também. Eles poderiam ter pensado assim, não é? Mas não pensaram, sabe por quê? Porque não adianta apenas você ser cristão. Você tem que parecer cristão também. Escuta bem uma coisa, tem cristãos que dizem assim: não, o importante é eu ter fé no coração. O que eu faço, o que eu falo, o que eu como, os lugares que eu frequento, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não é assim. Essa história de que o que importa é o que eu tenho no coração, ela não é cristã. Porque a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 5, quando ele está falando das bem-aventuranças, e ele está falando da igreja como o sal da terra e a luz do mundo, ele diz assim, que os homens devem ver em nós as nossas boas obras, para glorificarem o Pai do céu. Sim, queridos, as boas obras são necessárias, são essenciais. Elas não são feitas para que a gente seja salvo por causa delas, mas elas são resultado da vida de uma pessoa que foi salva pela graça de Cristo. Aqueles jovens poderiam ter racionalizado e dito assim: nós vamos nos ajoelhar, adorar o Deus do céu e ninguém vai ficar sabendo de nada. Mas eles não fizeram isso. Eles poderiam ter pensado outra coisa. Eles poderiam ter pensado assim: bem, eu vou me ajoelhar, vou pecar contra Deus, mas depois eu peço perdão. E aí, como Deus sempre perdoa, Ele vai me perdoar e fica tudo certo. Eles poderiam ter pensado assim também, né? Só que eles sabiam muito bem que pecados deliberados não são pecados dos quais nós recebemos perdão assim tão facilmente. É lógico que há perdão para qualquer tipo de pecado dos quais nós nos arrependemos. Mas Hebreus, no capítulo 10, diz assim: aqueles que deliberadamente estão no pecado, para esses já não há sacrifício. Ou seja, pessoas que escolhem e planejam o pecado. Essas pessoas estão numa situação muito difícil. Aqueles jovens não racionalizaram a sua fé. Aqueles jovens não encontraram nenhum tipo de desculpa. Quando a música tocou, todos se ajoelharam, com exceção deles 3 que ficaram em pé, com a seguinte atitude:
se é para morrer por Cristo, nós morreremos. A história continua, eu não tenho tempo de ler tudo para você. Algumas pessoas acusaram aqueles jovens, disseram: Nabucodonosor, tem 3 jovens que não se ajoelharam. Aquele Nabucodonosor, com muita raiva, chamou os 3 jovens e quando viu quem eram os 3, resolveu dar uma segunda chance. E você leu comigo lá nas palavras do arauto que quem não se ajoelhasse seria imediatamente lançado em fornalha de fogo ardente. Mas quando Nabucodonosor viu que os seus 3 melhores funcionários eram aqueles jovens, ele resolveu dar uma segunda chance. E o texto bíblico diz, a partir do versículo 14, que Nabucodonosor disse o seguinte: olha, eu vou tocar mais uma vez, vou dar uma nova chance para vocês. E quando tocar, vocês se ajoelham. E a resposta deles é maravilhosa. Versículo 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes fazer. Amigos, isso é fé. Veja que esses jovens não estavam negociando a fé com Deus. Eles não disseram assim: olha Deus, se o Senhor nos livrar da fornalha, nós seremos fiéis a Ti. Não, eles não fizeram isso. Porque a fé que aqueles jovens tinham independia das circunstâncias. O que eles disseram para Nabucodonosor foi: não precisa tocar de novo a música, porque nós não nos ajoelharemos. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele pode. Mas se Deus escolher não nos livrar da fornalha, nós não nos ajoelharemos. Em outras palavras, amigos, eles estavam dizendo: mesmo que precisemos morrer por Cristo, nós continuaremos fiéis. Nabucodonosor ficou tão irritado com eles, que mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. E a Bíblia diz que quando os algozes foram lançar os 3 jovens na fornalha, os algozes, morreram só da temperatura da fornalha. Mas os 3 jovens caíram lá dentro da fornalha. E olha o que aconteceu. Versículo 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Amigos, que imagem linda! Aqueles 3 jovens foram lançados amarrados dentro da fornalha, e a única coisa que o fogo queimou foram as cordas que os prendiam. Só que o mais espetacular, o mais lindo, é que Jesus estava esperando os 3 jovens dentro da fornalha. Você lembra que no começo eu falei que Satanás e Nabucodonosor tentaram tirar Jesus da jogada? Não tinha pedra, não tinha lembrança para o reino de Deus. Só que Jesus não ficou de fora, sabe por quê? Porque Jesus apareceu dentro da fornalha. Você percebe que Jesus não livrou os jovens da fornalha, mas livrou os jovens na fornalha? Eu quero repetir isso para você. Jesus não livrou os jovens da fornalha. Ele livrou os jovens na fornalha. Talvez eu esteja falando para alguém que está dentro da fornalha, está passando por provas difíceis, porque foi fiel a Deus, porque está sendo fiel a Deus. Talvez você decidiu ser fiel à lei de Deus e por isso perdeu o seu trabalho. Talvez você decidiu ser fiel a Deus e está sendo perseguido por alguém da família. E você se pergunta: mas por que Deus não me livra dessa perseguição? Por que Deus não me livrou dessa situação ruim? Porque, amigos, às vezes Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra
na fornalha. E tem uma coisa, aqueles 3 jovens, eles eram muito consagrados a Deus. Se você olhar no capítulo 2, no capítulo 1, eles já são retratados como jovens fiéis a Deus. Jovens que têm consagração a Deus. Mas escuta o que eu vou te falar. Aqueles jovens nunca estiveram tão próximos a Jesus quanto dentro da fornalha. Você já tinha pensado nisso? Os 3 jovens nunca estiveram tão próximos a Jesus quanto dentro da fornalha. Eu vou te falar uma coisa. Talvez, o seu momento de maior intimidade com Jesus será aí, dentro desse problema pelo qual você está passando. Aproveite para ter intimidade com Jesus dentro da fornalha. Sabe por quê? Porque na fornalha, com Jesus, as únicas coisas que se queimam são as cordas que nos prendem. Como é que termina essa história? Os jovens saem da fornalha, ilesos. A Bíblia diz que não tinha cheiro de fogo neles, não tinha nada queimado, não tinha cabelo chamuscado, não tinha roupa chamuscada, eles não sofreram nada com o fogo. E lá no final, a partir do versículo 28, o próprio Nabucodonosor mudou de ideia. Vejam, na Campina de Dura tinha uma estátua, uma imagem, para exaltar os deuses babilônicos e Nabucodonosor. Mas o capítulo 3 termina com o nome de Deus, do Deus verdadeiro sendo exaltado. E como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir da vida de 3 jovens fiéis, que resolveram ser fiéis a Deus, mesmo que custasse a vida. Eu não estou dizendo que passar pela fornalha é fácil. Eu não estou dizendo que passar pelos problemas pelos quais você está passando é fácil. O que eu estou dizendo é que quando um fiel de Deus entra na fornalha por ter sido fiel a Deus, ele não está sozinho ali. Jesus está com ele. Jesus está com você aí nesse momento agora. Não importa pelo que você está passando. É um problema financeiro, é um problema de saúde, é perseguição da família, é desemprego. Se você está sendo fiel a Deus, se você está sendo fiel a Deus, Jesus está com você e o fogo não te consumirá. Eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus de tal forma que, se as piores provas chegarem, você vai se manter em pé, dizendo assim: eu ficarei com Cristo, custe o que custar. Você pode orar comigo para que Deus nos dê essa força? Senhor, quantos desafios nós enfrentamos na vida. Quantas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós entramos na fornalha, Senhor. Pai, a única coisa que nós te pedimos agora é que nos dê a convicção, a fé, o amor que tinha no coração daqueles 3 jovens. Porque nós queremos, se necessário for, ir para a fornalha, mas queremos ir com o Senhor. Essa pessoa que me ouve agora, Senhor, conforta o coração dela, nos dá forças para sermos fiéis, em nome de Jesus. Amém, Senhor.